Alô, bom dia. Estamos de volta nesta sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Eu fiquei 2 dias afastado e fui engolido pelos acontecimentos. Eu precisaria hoje de 5 horas, um vídeo de 5 horas para atualizar tudo o que aconteceu nos últimos 3 dias. É muita coisa, claro que eu não farei isso, mas tentarei ir ao cerne da questão. A principal notícia, que engole todas as outras neste momento, é que a esquerda global está em desespero. Um indício desse desespero é o pedido de Barack Hussein Obama, através de Susan Rice, a Biden, para que Biden dê o perdão presidencial a Barack Hussein Obama e sua família, ou pelo menos sua esposa. Mas há também outro pedido. Dizem que Bill Clinton está pedindo para que Biden também dê perdão à sua esposa, Hillary. Essas duas figuras, Barack Hussein Obama e Hillary Clinton, são as principais autoridades do pântano, pelo menos aquelas visíveis. É bom lembrar que desde 2008 o mundo ganhou um regente, ou melhor, a esquerda global ganhou um regente. Alguém que misteriosamente chegou à presidência da Casa Branca, Barack Hussein Obama, e colocou tudo de ponta cabeça. Com a vitória de Donald Trump, há uma possibilidade de que essa inversão seja revista, ou melhor, que as coisas voltem aos trilhos. É claro que não voltarão num passe de mágica, mas Trump, por si mesmo, representa um grande golpe na esquerda global. E é por isso que Barack Hussein Obama está tão desesperado. Quando Trump assumir a presidência definitivamente, eles terão que responder pelo que fizeram no verão passado, e não pensem que fizeram pouca coisa. Desde as estranhas picadinhas até o abandono da base militar no Afeganistão, tudo passará pelo filtro da nova administração norte-americana. E aí, bem, teremos muitas surpresas. Será que Biden dará o perdão a Barack Hussein Obama? Essa é a pergunta que não quer calar. Bem, Biden foi aconselhado pelos seus mais próximos de não fazer isso, porque Trump pode sim colocar um procurador especial para olhar de perto tudo o que Biden fez nos últimos 4 anos. Donald Trump disse que não investigaria Biden. Ele agiria diferente. Biden colocou agentes do FBI até mesmo em sua casa, a Mar-a-Lago, revistaram as roupas íntimas de sua esposa, mas Trump disse que não se vingaria por isso, deixaria para lá. Só que, se os perdões de Biden se estenderem às personalidades mais notórias do pântano, Biden foi aconselhado, ele pode sim se tornar alvo de uma investigação especial por parte de Donald Trump. E Biden, como tem um instinto de sobrevivência muito apurado, ao que tudo indica, não dará o perdão para as figuras mais nefastas da esquerda. Mas, seja como for, a esquerda global está sim em pânico. A vitória de Trump mudou tudo. E a caída de Assad ajudou também a mudar muita coisa, pelo menos no status dos ditadores pelo mundo. É bem possível que depois da queda de Bashar al-Assad, Maduro esteja sem dormir há muito mais tempo do que imaginamos. Maduro apareceu depois do pleito, quase que dormindo durante uma entrevista. Ele disse que passou muitas horas acordado. Bem, é possível que essas horas agora sejam ainda maiores. Mas tem também o ditador, os ditadores de Cuba, a família Castro, e tem também o problema da Nicarágua para ser visto imediatamente. Bem, isso é, claro, um motivo para muita especulação nesse momento. E a especulação recai, evidentemente, sobre toda a esquerda. Se Barack Hussein Obama
cair, ele levará junto toda a esquerda global, porque ele é, sem dúvida, o seu líder. Vamos aguardar, esse é o processo político mais eletrizante dos últimos, no mínimo, 100 anos. Bem, notícia importante em relação à Síria. A Síria, segundo Paul Craig Roberts, já não existe mais. Vejam o que ele disse no seu artigo publicado hoje, dia 13. A Síria, disse ele, não existe mais. Israel lançou o maior ataque à Síria na história, com aviões de guerra israelenses atingindo mais de 250 alvos militares. Outros relatos colocam o número em 300. A Força de Defesa israelense relata que destruiu 80% da capacidade militar síria. Isso, claro, depois da queda de Bashar al-Assad. Onda após onda de ataques aéreos realizados por caças de drones da Força Aérea Israelense atingiram bases aéreas sírias, depósitos de armas e locais de produção de armas em Damasco, Homs, Tartus, Latáquia e Palmira. Isso de acordo com os militares israelenses. Enquanto isso, na noite de segunda-feira, barcos e mísseis da Marinha Israelense destruíram 15 embarcações navais pertencentes ao antigo regime na baía de Minet el-Baida e no porto de Latáquia, na costa da Síria. Possivelmente o exército sírio, pago para recrutar, sofreu mais baixas com esses ataques do que teria sofrido em batalhas em defesa da manutenção do regime de Assad desde 2013. Diz Craig que o dinheiro para os generais teve um alto preço para os soldados sírios. Portanto, a Síria, que não tem mais nenhuma defesa, diz Craig, acabou. Agora resta saber se Israel é que tomará conta da Síria. Para isso, terá que, evidentemente, tirar do poder o novo poder que se instalou rapidamente. Terá que brigar de frente com grupos como ISIS, Al-Qaeda e entre outros, claro, como, por exemplo, militares que pertencem ou recebem ordens da Turquia diretamente. É possível que Israel entre num conflito direto com a Turquia? Essa é uma possibilidade, mas uma possibilidade mais forte ainda é que Israel volte a atacar o Irã. Não por outro motivo, Netanyahu mandou um forte recado aos iranianos. Vejam o que disse, por exemplo, o Breitbart News ontem. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se dirigiu ao povo iraniano em um discurso na quinta-feira, no qual instou os iranianos a se levantarem contra seu governo e prometeu a eles um futuro de paz e prosperidade quando o Irã estiver livre. O discurso, o terceiro discurso de Netanyahu nos últimos meses, ocorreu enquanto Israel considerava, supostamente, planos para atacar o programa nuclear do Irã, que está vulnerável depois que Israel destruiu 90% das defesas aéreas da Síria após a queda do regime de Assad nessa semana. Israel também destruiu as defesas aéreas do Irã em um ataque em outubro, que foi uma resposta a um ataque massivo de mísseis balísticos pelo Irã no início desse mês. Bem, isso quer dizer o seguinte, que o ataque de Israel em outubro causou sérios danos à infraestrutura e à defesa militar do Irã. Mas agora a situação é ainda pior para o Irã, porque Israel pode passar pela Síria tranquilamente, tendo algum problema no Iraque ainda, mas em relação ao espaço aéreo sírio, Israel não precisaria se preocupar muito em mandar os seus caças em direção a Teherã num possível novo ataque, já que não existe mais defesa aérea ou antiaérea na Síria. Israel, portanto, passaria livremente pelo território sírio. Aliás, poderia também, quem sabe, colocar uma base aérea na própria Síria e usá-la para ataques mais pesados ao Irã, se for o caso. Mas Netanyahu está avisando o povo, ou pelo menos sugerindo que o povo se levante contra o regime do Ayatollah Ali Khamenei, porque no passado Israel e a antiga Pérsia, ou melhor, Israel e Irã se davam muito bem.
chegaram, inclusive, a desenvolver projetos militares conjuntamente. E isso pode ainda estar na memória do povo iraniano, que não quer ver o seu país totalmente destruído ou dividido, segundo Netanyahu. Então, há uma possibilidade aqui de que Netanyahu esteja dando um tempo para que os iranianos resolvam, eles mesmos, o seu problema político e coloquem abaixo este regime. Mas isso é um pouco de otimismo, ou otimismo um pouco exagerado. É possível sim que Israel, depois da queda da Síria, pense mais seriamente em derrubar também o regime iraniano. Mais pessoas perdendo o sono. Eu falei em Maduro, falei nos Castros, falei nos ditadores da Nicarágua, o casal presidencial, mas eu posso também falar, claro, em Ali Khamenei e generais de alto rango da Guarda Revolucionária do Irã nesse momento. É um mundo realmente, meus queridos amigos, em crise. Crise que aumentou na Ucrânia. A Rússia voltou a bombardear pesadamente a Ucrânia com mísseis intercontinentais e também o assustador Aresnik, o míssil que destrói, que derrete o ferro e torna o concreto farelo. E a OTAN abriu o bico. Mark Rutte, o novo chefão da OTAN, disse para os europeus se prepararem para a guerra e que a OTAN não está preparada para o que está chegando. Ele chegou a dizer que 2% do PIB dos países membros da OTAN, nesse momento, para conter a Rússia, é pouco. Ele sugeriu mais de 3%, até 3,5% do PIB dos países da OTAN, porque senão as coisas ficarão realmente muito complicadas. A OTAN, disse ele, não estava preparada. Essa é uma matéria do The Sun de hoje. Bem, aqui é preciso também fazer uma observação. Donald Trump, no seu primeiro governo, pediu exatamente isso, que os países membros da OTAN, especialmente a Alemanha, aumentassem a sua participação, dessem mais dinheiro para a organização, porque a organização esperava tudo dos Estados Unidos. E aí, aí Trump foi muito criticado por gente como Angela Merkel e o próprio Mark Rutte, que agora é o cabeça da OTAN. Interessante, o mundo não dá voltas, o mundo capota, como dizem muitos por aí. De fato, é bem interessante ouvir de quem criticou Donald Trump por uma proposta, fazê-la agora, nesse momento, mas sem o devido meia-culpa, claro. Para terminar, avistamentos de drones em Nova Jersey. Isso tem ocorrido já há um mês. São centenas de drones avistados todos os dias em Nova Jersey. E autoridades locais estão pedindo para o governo um estado de emergência, para o governo federal. E o governo federal disse que não, nesse momento não. Bem, as autoridades de Nova Jersey estão pedindo um estado de emergência porque dizem o seguinte: esses drones são iranianos e estão saindo de uma nave-mãe localizada na costa leste dos Estados Unidos. A ideia é mais ou menos o seguinte, a ideia que parte lá das autoridades de Nova Jersey. O Irã teria comprado enormes naves-mães da China para transportar quantidades imensas de drones para o território norte-americano. Essas naves-mães seriam basicamente como os antigos dirigíveis, os Zeppelins, que podem voar muito alto, como balões, de fato. E então, uma vez próximos ao território-alvo, soltar esses drones de quando em quando. Os drones, é verdade, não atacaram ninguém, mas têm causado muita preocupação em Nova Jersey. O governo Biden disse que não são drones, podem ser aeronaves tripuladas, mas não disse se seriam aeronaves tripuladas americanas. O fato é que muita gente está dizendo que Biden quer
que nós, aqui de Nova Jersey, acreditamos não no que os nossos olhos estão vendo, mas no que eles dizem que é verdade. Esse é o imbróglio do momento. Enxames de drones também foram vistos em alguns locais na Argentina, e isso está aumentando. E a discussão também gira em torno aí do que seriam. Seriam aliens? Seriam UFOs? Seriam drones tripulados, ou melhor, aeronaves tripuladas ou drones comandados pelo Irã? Bem, nada disso ainda foi respondido, mas que eles estão por aí, estão. Muito bem, por enquanto é isso. Eu vou tentar colocar as informações em dia na medida do possível, mas está difícil, porque os acontecimentos, como disse, são rápidos, alucinantes, e há também essa expectativa aqui no Brasil. As coisas estão realmente colocando-nos os pelos de punta. Até depois, se Deus quiser. Es como que a veces se ve más, es como que van de un lado para el otro, boludo. Amigo, están muy cerca, son ovnis Están muy seguros. cerca, claro. Ovni asegurado. ¿Por qué? No. Van a 2 por hora, culiado, que se están filmando, ¿Qué boludo. va? La van rapidísimo, amigo. Van rapidísimo, es como un avión.